Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita, né? E neste momento é o momento mais importante, onde nós devemos ter a nossa mente tranquila, fechando levemente os nossos olhos e elevando o nosso coração e o pensamento ao Pai Maior, pedindo que Ele nos ampare, nos abençoe, mesmo perante as dificuldades que temos nos nossos dias. Essas são inerentes à encarnação. Todos, sim, temos que evoluir perante as dificuldades, exercitando a nossa fé. Vamos acreditar, pois temos um anjo da guarda que está ali ao nosso lado para nos inspirar nesses momentos, buscando sempre uma solução. Não estamos desamparados, meus irmãos. Vamos acreditar que cada dia que nós vencemos é um dia que vai ter uma glória para nós, pois nós temos a fé e acreditamos que o Pai jamais vai querer nos punir, porque Ele nos demonstra que a fé é capaz de mudar a maior dificuldade que se encontra em nossas vidas. Vamos acreditar e ter sempre pela noite e pela manhã uma prece, agradecendo pelo dia e também pedindo pelo dia que vai acontecer, que a gente possa ter sempre paz em nosso coração. Que Deus abençoe a todos e que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos. O tema de hoje, tema proposto para a nossa conversa, Convivendo e Aprendendo com os Espíritos, será baseado no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, uma das 5 obras bases da nossa doutrina espírita. E para começar as nossas reflexões, nós lembramos de uma situação ocorrida com o nosso codificador, Allan Kardec, quando, no final do século XIX, numa noite tranquila e serena, em Paris, encontramos o senhor Allan Kardec trabalhando no seu apartamento, no seu gabinete, que ficava nos fundos do imóvel, concentrado, escrevendo, compondo um artigo que viria, num futuro próximo, tornar-se parte da obra da codificação da doutrina espírita. Estava ele concentrado naquilo que escrevia, preocupado com os conceitos que ali estavam sendo descritos, quando se deu conta que um ruído acontecia no aposento. Eram batidas que aconteciam na parede e ele não deu muita bola, não deu atenção, visto que estava concentrado. Porém, aquelas batidas não paravam. E ele resolveu notar do que se tratava. Foi perto da parede, aproximando-se do local de onde provinham aqueles ruídos. Chegando perto, notou que eles paravam. Colocou o ouvido próximo à parede, deu a volta por fora do aposento para ver se descobriu alguma coisa, mas nada acontecia. Retornou à sua mesa para retomar o trabalho e, quando se concentrava de novo, os ruídos voltaram a acontecer. Mais uma vez levantou, investigou o aposento e nada encontrou. Voltou a trabalhar e os ruídos não cessavam. Uma hora depois, a esposa de Allan Kardec chega da rua e adentra no aposento e, ouvindo aquele barulho, questiona o senhor Kardec: o que é isso? E ele diz: não sei, faz 1 hora que está acontecendo. E os dois juntos investigaram aqueles ruídos e nada encontraram. E os ruídos prosseguiram até a meia-noite, horário em que o nosso codificador trabalhou naquele artigo. No dia seguinte, o senhor Kardec tinha uma reunião com os seus companheiros de trabalho, onde iriam, numa reunião mediúnica, questionar os espíritos. E o senhor Allan Kardec relatou a ocorrência da noite passada aos companheiros de trabalho e questionou um dos espíritos referente àquilo que havia acontecido. E foi informado de que um espírito muito próximo queria se comunicar com ele. Kardec questionou quem seria, e o espírito que respondia disse: podes falar com ele, ele está aqui presente conosco. O espírito se apresentou e disse a ele:
a ti serei conhecido como a verdade, o Espírito da verdade, o Espírito que era o orientador espiritual de Allan Kardec e que organizava, e que organizou, na verdade, a doutrina dos espíritos. Era o espírito líder daquela falange de espíritos que veio trazer a sua doutrina ao mundo físico. Kardec questionou o porquê daquelas batidas. E o espírito de verdade disse que chamava-lhe a atenção para que ele notasse um erro que ele estava cometendo ao escrever o seu artigo. Ele disse que havia revisado, não havia notado nada, e o espírito disse: procure entre a terceira e a 30ª linha e encontrarás o erro que eu te falo. E à noite, voltando para casa, encontrou um erro muito grosseiro, justamente na 30ª linha. Depois daquilo, mantendo um contato muito íntimo com o espírito de verdade, mas não tendo liberdade de questioná-lo a todo instante, a fim de que pudesse ele, por si próprio, construir as suas ideias, os seus pensamentos, as suas convicções, manteve o contato com esse espírito iluminado, que aconteceu e se manteve até o final da sua existência. Para todos nós, a vida é muito semelhante a isso. Vivemos de maneira intensa um contato muito profícuo com os espíritos, visto que somos nós espíritos encarnados. Não somos só aquele corpinho que a gente vê no espelho. A nossa essência é espiritual. E, em acordo com as leis divinas, é natural que mantenhamos contato com a nossa realidade. E a nossa realidade, irmãos e irmãs, é a realidade extrafísica. O nosso habitat natural não é o mundo físico, o plano material, mas sim o plano espiritual. E natural se torna que tenhamos sensibilidade que nos permita manter intercâmbio com este plano espiritual ou extrafísico. E desta forma, é possível que tenhamos contato de maneira intensa e de maneira longínqua com os espíritos. Há em nós uma sensibilidade que conhecemos por mediunidade, tal qual exposta lá no Livro dos Médiuns, quando Kardec diz que todos nós, em graus maiores ou menores, somos médiuns. Ou seja, temos a capacidade de manter contato com o plano espiritual. Se não fosse assim, o nosso espírito protetor ou o nosso anjo de guarda não poderia nos auxiliar. Se não fosse assim, seria impossível que os espíritos obsessores, aqueles que não gostam muito da gente, pudessem nos influenciar, pudessem interferir nas nossas vidas. É por intermédio da mediunidade que temos nós o canal que nos permite essa comunicação. É por intermédio da mediunidade que podemos nós manter contato com os espíritos. E é assim, nesse contato com a nossa realidade, com o mundo espiritual, que temos a possibilidade de trazer à nossa consciência, aqui quando encarnados, as responsabilidades que pesam sobre nossos ombros frente à experiência que vivenciamos aqui, nesta reencarnação que estamos vivendo. Não viemos nós, amigos e amigas, ao plano físico, tal qual durante as férias do nosso trabalho vamos a um local para descansar. Estamos aqui para trabalhar o nosso íntimo, a fim de que possamos gradativamente, através do nosso esforço próprio, através das experiências que o mundo físico nos oferece, aprendermos lições importantes para que modifiquemos o nosso modo de ser, de agir e de pensar. No que tange a esse assunto, Allan Kardec descreve aqui no livro Obras Póstumas, no capítulo intitulado Credo Espírita, o qual nós não vamos ler na íntegra, mas vamos tirar uns trechinhos muito importantes para que analisemos a nossa situação como criaturas em aprendizado.
Diz-nos Kardec que os males da humanidade provêm da imperfeição dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Mais adiante, Kardec diz: reconhecido, pois, que o atrito oriundo do contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão, eles desfigurarão o espírito para explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual... Desculpa. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. E é nesse quesito da educação que nós temos a possibilidade, no contato com os espíritos, de nos transformarmos intimamente. Esses trechos do texto que Allan Kardec nos expõe foram escritos lá no final do século XIX, mas retratam com fidelidade o que vivemos hoje na nossa sociedade. A nossa sociedade tem as suas falhas, tem as suas dificuldades, tem as suas imperfeições, pois ela é construída por nós, criaturas ainda imperfeitas, e que, movidos pelo individualismo, pelo interesse pessoal, acabamos criando instituições, regras, conceitos e, principalmente, hábitos que acabam nos levando a pensar no eu e a esquecer da coletividade. E nesse quesito, é preciso que jamais esqueçamos que tudo aquilo que gera benefício para mim, mas causa prejuízo a outrem, é um erro. Todo erro que nós cometemos é uma infração às leis divinas. E em O Livro dos Espíritos está descrito, e claramente compreensível a todos nós, que todas as dificuldades, as dores, as amarguras, todas as agruras da vida são decorrentes das infrações que nós cometemos para com as leis divinas. A nossa felicidade depende do esforço individual e coletivo que precisamos empreender na transformação do eu interior e do ser coletivo que somos. Mas como fazer isso? Se não nos damos conta, como humanidade que somos, da nossa essência, do ser espiritual que somos. A sociedade vive apegada às facilidades do mundo, aos vícios, às tentações, a tudo aquilo que o ego nos solicita, buscando a satisfação instantânea. E agindo de tal forma, esquecemos a nossa essência, o ser espiritual que somos, e esquecemos, em paralelo, as nossas necessidades de construções para a eternidade, para o porvir.
E os espíritos retornam, trazendo-nos, na doutrina que eles construíram, com o auxílio de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos. Informações daqueles seres que estiveram como nós encarnados e que do plano espiritual fazem-se ouvir e sentir no plano físico, para que possamos nós entender a necessidade de transformação íntima que precisamos vivenciar. A doutrina espírita, desde o seu princípio, teve por objeto principal os fenômenos. Tudo girava em função da fenomenologia. Quando a gente estuda a doutrina espírita, lembramos que tudo começou lá em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. As meninas que moravam numa casinha humilde, começavam as batidinhas na parede, as meninas ouviam aquelas batidas, achavam engraçado. Começaram a questionar aquela, não sabia o que era, né? A causa daquelas batidas e começaram a obter respostas. E naquela brincadeira descobriram, através daquelas respostas, que aquele ser que fazia aqueles barulhos era um vendedor ambulante que havia sido assassinado naquela casa. Anos depois encontraram o corpo dele enterrado onde ele havia dito que ali estava. E dali para frente começaram esses fenômenos de batidas das mesas girantes, como nós temos descrito lá em O Livro dos Médiuns, onde a sociedade europeia e também norte-americana, no finalzinho do século XIX, se reuniam para brincar com uma mesa, fazendo questões, perguntas fúteis, brincando com aquilo, obtendo respostas que não se sabia direito como eram, mas que chamaram a atenção do senhor Hippolyte Léon Denis Rivail, aquele que depois viria a ser conhecido como Allan Kardec. Esse homem que viu naquela brincadeira algo diferente. Pois entendia ele que se toda causa, melhor dizendo, se todo efeito tem uma causa, um efeito inteligente necessariamente tem uma causa inteligente. Uma mesa, um objeto, uma cesta, não pode ter inteligência. É preciso que algo inteligente esteja intervindo ali. E com uma análise, um estudo, com reflexões, notaram que os seres extrafísicos, aqueles que haviam estado presentes junto conosco, que passaram pela transição da morte, voltavam para trazer os seus relatos e as suas reflexões. Mas os fenômenos tornaram-se a fonte principal de contato da humanidade com a doutrina espírita. Porém, Allan Kardec se deu conta de algo, que a doutrina espírita passaria por fases. A primeira fase seria a da curiosidade, onde seríamos nós motivados a conhecê-la por curiosidade em relação àquilo que acontecia, àqueles fenômenos. Depois viria a fase da consolidação da doutrina, onde ela poderia, através do estudo e do conhecimento das suas regras, se consolidar na sociedade, sendo aceita como ciência, como religião, como filosofia. Num passo anterior, que eu acabei pulando na sequência, teria a parte do estudo, das reflexões, onde se consolidaria a ciência. Mas, por fim, no quarto período, Kardec previu que teríamos, com a doutrina, o período da transformação moral da humanidade. E é esse período que nós precisamos dar atenção. E precisamos entender que devemos fazer parte dele. Porque os espíritos se esforçam para estar trazendo a nós as suas histórias, os seus relatos, os seus conhecimentos, não para nos divertir, mas para nos educar. Porque é a educação que permitirá a nossa transformação. Precisamos refletir, amigos e amigas, frente à oportunidade que vivemos. Reencarnar é um presente divino. Porém, o mundo que nos serve de morada não é nada fácil. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos medos, temos as nossas dúvidas, as nossas angústias. A nossa vida
é uma eterna luta. Cada dia uma nova batalha, cada dia novas dúvidas, cada dia algo diferente para enfrentarmos. Porém, é preciso que lembremos que Deus, na sua sabedoria e no seu infinito amor, permite que cada um de nós esteja aqui reencarnado, porque Ele tem convicção de que aqui, nesse momento em que vivemos, é que nós teremos a oportunidade de agregar conhecimento, de vivenciar experiências que nos propiciarão a nossa transformação, a nossa evolução. Para que libertemo-nos do passado de dificuldades e dores que há muito tempo vem nos trazendo dores, angústias, amarguras. Para que nos libertemos das viciações que secularmente nos acompanham e que a elas nem sempre nos damos conta que as temos. Quando alguém nos fala que somos egoístas, que somos gananciosos, que somos orgulhosos, que somos pessimistas, a gente imagina, onde é que essa pessoa tirou isso? Imagina que eu sou orgulhoso, imagina que eu sou vaidoso, imagina que eu sou egoísta. A gente não consegue enxergar as nossas imperfeições, porque o ego não nos permite notar aquilo que possa nos, entre aspas, diminuir. Mas não é questão de diminuir, é questão de entender. Precisamos entender as nossas realidades íntimas. O texto de Allan Kardec nos fala que é preciso que transformemos a nossa moralidade. Moralidade tem a ver com moral. O que é a moral? Trocando em miúdos, moral é tudo aquilo que eu faço na sociedade. É a minha relação com o mundo. Mas lembrando que nós falamos minutos atrás, que normalmente vivemos de uma maneira automática, sem nos darmos conta das nossas atitudes, porque a sociedade vive assim, levando aquela regra de que se todo mundo faz, eu posso fazer também. Ou se todo mundo faz, eu preciso fazer também. E vivendo assim, sem nos darmos conta daquilo que fazemos, porque todo mundo faz, nós estamos trabalhando intimamente o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, sem nos darmos conta. Em O Livro dos Espíritos, Kardec questionou o que poderia, de maneira geral, identificar as imperfeições humanas. O que caracterizaria no homem as suas imperfeições? Fora orgulho, vaidade, egoísmo. E os bons espíritos nos respondem em uma palavra. Na verdade, duas. O interesse pessoal. O interesse pessoal é tudo aquilo que eu vivencio pensando só em mim. Vivo pensando nas minhas férias, no meu trabalho, no meu descanso, no meu filme, na minha série, no meu futebol, na minha comida. Tudo meu. E acabo esquecendo as experiências que eu preciso vivenciar para com o mundo do qual eu faço parte. Hoje nós somos levados pela tecnologia a viver isolados do mundo. Nem sempre nos damos conta. A gente tem hoje umas telinhas brilhantes, que são muito boas de mexer, e às vezes a gente fica horas do nosso dia presos àquela telinha, sem nos darmos conta do tempo passando. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, e a gente chega em casa, não dá oi para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para o avô, para a avó. A gente pega a nossa telinha e vai lá passar horas nos distraindo, nos divertindo e desestressando. É tão bom, né? É bom entre aspas. Porque não nos damos conta do tempo perdido com a família. A gente não sabe como é que está o esposo, a esposa, o filho e a filha. Não sei se estão doentes, se não estão. Não sei se trabalharam, se não trabalharam. Se foram para a escola, se não foram. Não sei se estão com fome, se não estão. Se comeram, se não comeram. Se vão dormir ou se não vão dormir. Eu só estou pensando em mim. Isso demonstra o quão intenso é em nós esse tal do interesse pessoal. E ninguém faz isso por maldade. Ninguém faz isso porque não ama os familiares. Nós fazemos isso porque não nos damos conta do prejuízo que causa para nós. Mas é preciso que estejamos atentos.
e atentos ao que os bons espíritos nos dizem, nesses recados que são trazidos a todos nós, desde os tempos de Jesus. Porque os espíritos nos trazem uma moral que precisa ser trabalhada no nosso íntimo para que a nossa moral íntima se alinhe com a moral que os espíritos vêm trazer. E para não dizer que é novidade, a moral que os espíritos pregam é a mesma moral do Cristo. Aquela moral que prega o respeito, a caridade, a solidariedade, a tolerância, o amor incondicional. Aquela moral que nos convida a estar presentes nas vidas uns dos outros, para que, auxiliando-nos, possamos tornar as nossas vidas mais fáceis, melhores. Para que construamos a felicidade que nós tanto almejamos. Correlacionando o que Kardec nos diz com o mundo no qual vivemos. Entendendo que a nossa sociedade tem as suas falhas, porque nós, como seres falhos, a construímos. E entendendo que todos nós, sem sombra de dúvidas, temos por desejo viver em um mundo melhor, em uma sociedade mais igualitária, em uma sociedade mais condizente com o sentimento de fraternidade, de solidariedade, numa sociedade onde possamos viver com tranquilidade, com respeito, com igualdade, com equidade. A pergunta que deve ecoar nos nossos corações e nas nossas mentes é: o que eu faço para que o mundo seja aquilo que eu espero que o mundo seja? Qual é a minha contribuição para que o mundo se torne o mundo melhor que eu tanto quero? E é assim, amigos e amigas. Trabalhando cada um de nós no local onde está, com as pessoas que convivem e com as nossas possibilidades, porque cada um de nós tem as suas características. E não dá para exigir a mesma coisa de todo mundo. É assim, do nosso jeitinho, onde quer que a gente esteja, que nós podemos mudar o mundo. Mas é preciso que façamos. Não importa se é difícil, não importa se é pouco, não importa se é sensível ou não. O que importa é que façamos. Façamos a nossa parte. E os espíritos vivem e convivem conosco, para que possamos, através dessa vivência e desse convívio, aprender com eles, a trabalhar o nosso íntimo, para que nos tornemos criaturas melhores. O nosso modelo e guia, diz-nos o Espírito de verdade, é Jesus. E Jesus deve ser para nós realmente esse modelo e guia. O modelo é aquele que nós precisamos aprender a imitar. O guia é aquele que nós devemos seguir. Tenhamos por modelo em Jesus os seus exemplos. Aprendamos com Cristo a maneira de viver e de conviver com as pessoas. E o que será o nosso guia? O seu Evangelho. Ali nós temos os conceitos indispensáveis para que possamos ter uma vida em sociedade mais tranquila, mais serena, mais harmoniosa. E tendo Jesus por guia e por modelo, fica muito mais fácil trabalharmos o nosso íntimo para que essa transformação de verdade aconteça. E essa, amigos e amigas, é uma responsabilidade exclusiva de cada um de nós. É um trabalho íntimo, individual, com repercussão coletiva. Mas precisamos trabalhar. Porque há mais de 2000 anos viemos reencarnando aqui no plano terreno, vivenciando de maneira cada vez mais profunda o Evangelho de Jesus, para que, ao longo do tempo, possamos internalizar no nosso coração, nos nossos sentimentos, o que Jesus nos ensinou, para que nós nos tornemos verdadeiros discípulos deste homem que veio ao mundo para mudar o nosso mundo íntimo. O nosso mundo íntimo. Jesus não veio mudar a terra, veio mudar os nossos corações. Veio burilar os nossos sentimentos, para que nós, através dos seus exemplos, dos seus conselhos, possamos trabalhar o nosso íntimo e nos tornar criaturas melhores.
o desafio é lançado a cada um de nós, amigos e amigas. Não de hoje, mas desde o momento em que nós pedimos para reencarnar. Tu vais, meu filho, minha filha, reencarnar lá na Terra de novo. Mas tu vai ter por objetivo te transformar. A luta não será fácil, os desafios serão grandes, mas tu tens capacidade e tu tens em ti tudo aquilo que tu precisas para vencer e para ser feliz. Olhemos-nos no espelho. Quando a gente for para casa hoje, se olhem no espelho. E vejam lá muito mais do que os seus olhos lhes permitem ver. Vejam ali um filho, uma filha de Deus. Alguém que tem em si tudo aquilo que precisa para ser feliz. Alguém que é inteligente, que tem força, que tem coragem, que tem os seus problemas, é verdade, mas que tem o auxílio divino. E quem está com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não precisa nada mais. Tenhamos fé e coragem. Aprendamos com os Espíritos e transformemos o nosso mundo de dentro para fora. E tenhamos certeza que o nosso esforço será recompensado. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual amiga que nos auxilia nesses momentos e rogo que esse carinho e que esse auxílio que nós recebemos enquanto aqui estivemos possa estar conosco no decorrer dessa semana. Convidamos a todos para juntos fazer a nossa prece de encerramento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cegar os nossos olhos. E eu convido a todos a lembrar de Jesus, da maneira que a gente guarda ele no nosso coração. E com a imagem de Jesus na nossa mente, em pensamento, conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, divino amigo, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos aqui, em teu nome. Sabemos, Senhor, que és conhecedor das nossas necessidades. Sabe o quanto nós precisamos de ti. E estamos aqui para te pedir auxílio. Ilumina, Senhor, as nossas vidas. Envolve-nos com o teu carinho, com o teu amor, para que nos sintamos protegidos, motivados, fortalecidos nas nossas lutas do dia a dia. Ajuda-nos, Mestre querido, a vencer todas as dificuldades, a enfrentar os medos, os desafios, para que possamos com eles evoluir e nos aproximarmos cada vez mais de ti. Pedimos-te o auxílio para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Rogamos o teu auxílio aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, rogando que o teu carinho, que as tuas bênçãos estejam com todos, onde quer que estejam, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim sendo, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, rogando que o teu auxílio e a tua proteção estejam conosco no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela atenção, gente.